Que a graça e a paz de Cristo Jesus seja com cada um de vocês neste dia maravilhoso. Seja bem-vindo a este canal para mais um estudo da Palavra de Deus. Meu nome é Sandro e vamos lá para o estudo de hoje sobre a Igreja de Deus. Deus tem uma igreja, meus queridos. A Enciclopédia Britânica já catalogou mais de 30 mil denominações somente aqui no Brasil. E em meio a esse emaranhado de igrejas, como saber qual dela é a igreja de Deus? Qual é a igreja verdadeira? Qual igreja está pregando a palavra de Deus de acordo com as Sagradas Escrituras? Qual delas está fazendo a vontade de Deus? E no estudo de hoje você irá descobrir qual é a igreja de Deus. Apesar de Deus terem seus filhos espalhados em todas as igrejas, nem todas as igrejas são de Deus. Prepare-se, sente aí no seu sofá, pegue a sua Bíblia e acompanhe comigo o estudo de hoje. E a nossa primeira pergunta é a seguinte: como a Bíblia identifica a igreja? 1 Timóteo capítulo 3, o verso 15. E assim diz a palavra de Deus: para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Então, queridos, primeira característica da igreja de Deus, ela deve ser uma coluna e um baluarte da verdade. Quem fundou a igreja cristã? Mateus capítulo 16, verso 16 a 18. E assim está escrito na palavra de Deus. Respondeu-lhe Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne e nem sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Essa é uma pergunta muito fácil de ser respondida. Quem fundou a igreja cristã? Claro, Cristo. Qual é o fundamento da igreja? Efésios capítulo 2 e o verso 20. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profeta, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, ou seja, a pedra principal. Então, o fundamento da igreja deve ser Cristo Jesus. Não deve ser o padre, o papa, o bispo, o presbítero, a pastora ou o pastor. O fundamento da igreja é Cristo Jesus. E como podemos identificar se alguém ou uma igreja está pregando a verdade? Mateus capítulo 7, o verso 16. E assim diz a palavra de Deus: toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Ou seja, querido, se alguém ou uma igreja está pregando a verdade, ela tem que seguir aquilo que ela ensina. Nenhuma árvore boa produz frutos ruins e nenhuma árvore ruim produz frutos bons. Se uma pessoa prega uma coisa e ela vive outra, se a igreja prega uma coisa e ela vive outra totalmente diferente, então essa igreja, essa pessoa não está pregando a verdade. Qual deve ser o padrão de comportamento da igreja de Deus? Apocalipse capítulo 12, verso 17. E assim diz a palavra de Deus: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Aqui está, queridos, a principal característica, a mais importante característica e qualidade da igreja de Deus: a guarda dos mandamentos e o testemunho de Jesus. Esse texto, ele diz que o dragão está irado contra a mulher. Em profecia, dragão significa Satanás, mulher significa igreja. Então, a Bíblia é clara em dizer que Satanás está irado com a igreja. Por que ele está irado com essa igreja? Porque esta igreja guarda os mandamentos de Deus, os 10 mandamentos da palavra de Deus. Que dom especial Deus manifesta
em sua igreja. Apocalipse 19, verso 10. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: Vê, não faça isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantém o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Então, queridos, de acordo com este texto, de acordo com a palavra de Deus, o dom especial que Deus manifestou à sua igreja é o dom da profecia, o espírito da profecia. Qual é o apelo que Deus faz para aqueles que ainda não fazem parte da sua igreja, que estão fora do convívio do seu povo? João, capítulo 10, o verso 16. Vou começar a ler a partir do verso 14. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Você entende o que Cristo está dizendo aqui, queridos? Cristo está dizendo que tem muitas ovelhas, ou seja, muitos filhos seus espalhados neste mundo, no aprisco, que ainda não é o aprisco dele, na igreja que não é a igreja dele. E ele diz: eu conheço as minhas ovelhas, ou seja, eu conheço os meus filhos, e eles me conhecem. A pergunta para você neste momento, querido amigo, querida amiga: você conhece a Deus? Você consegue ouvir a voz de Deus neste mundo conturbado, neste mundo com milhares e milhares de vozes? Você consegue identificar a voz de Deus? Você conhece a Deus? E assim diz a palavra de Deus. Preste bem atenção, porque esse texto aqui é um texto muito importante, muito poderoso. Nem todo o que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muito milagre? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Isso é sério, querido. Sabe de quem Cristo está falando? Cristo aqui não está falando daqueles que estão nos bares, que estão no mundo afora. Daqueles que estão na prática deliberada do pecado, que não querem saber de Deus, que não querem saber dele, que não querem saber da salvação. Deus está falando aqui daquele povo, do povo cristão, que estão nos outros apriscos, que estão nas outras igrejas. Ele é claro em dizer: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor vai entrar no reino dos céus, vai ser salvo. Mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. E a pergunta que não quer calar neste momento é: você está fazendo a vontade de Deus? Você está fazendo a vontade do Pai que está nos céus? Olha só o que diz o texto. Muitos naquele dia, que dia? No dia da volta de Jesus Cristo, no dia do juízo final, hão de dizer-me: Senhor, em teu nome nós fizemos muitos milagres, nós expulsamos demônios, nós curamos. Em nome de Jesus Cristo, querido. As pessoas estarão expulsando o demônio, profetizando, curando milagres. Mas olha a resposta de Jesus Cristo a estas pessoas: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E o que é iniquidade, querido? É pecado. E o que é pecado? Pecado é a transgressão da lei de Deus, de acordo com a própria palavra de Deus, escrita lá em 1 João capítulo 3, verso 4. Todo aquele que transgride a lei comete pecado, porque o pecado é a transgressão da lei. Você está fazendo a vontade de Deus? E o último texto desta manhã é um convite de Deus para você que ainda está em outros apriscos. Você que é fiel a Deus, você que ama a Deus, você que é sincero. Você precisa atender o chamado, você precisa aceitar o apelo de Deus para você hoje.
Apocalipse capítulo 18 e o verso 4. E assim diz a palavra de Deus, queridos. Ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Para que você possa entender melhor esse texto, eu vou começar a ler a partir do verso 1. Depois destas coisas vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com grande voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios e covil de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo gênero de ave detestável, de ave imunda e detestável. Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra, também os mercadores da terra, e se enriqueceram à custa da sua luxúria. Ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Esse texto aqui, queridos, é um texto que se refere à Babilônia espiritual, porque a Babilônia física, a cidade de Babilônia, quando João teve esta visão, a cidade já havia sido destruída. Então, o texto refere-se à Babilônia espiritual. Babilônia significa confusão. E aqui é claro que a confusão aqui é religiosa. Olha o que diz, preste atenção, o verso 2. Então exclamou com potente voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia e se tornou demônio, morada de demônio, covil de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Pois, verso 3, pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Esse vinho aqui, queridos, representa a doutrina, uma falsa doutrina de um sistema falso religioso que está pregando uma doutrina falsa, uma doutrina contra a verdade, contra a Bíblia, uma doutrina antibíblica, queridos. E Deus convida aos seus filhos, às suas ovelhas, a saírem desse falso sistema religioso de adoração. Deus está chamando: saia dela, filho meu, para que você não pereça, para que você não morra. A você que ainda não atendeu ao apelo, ao chamado de Deus para fazer parte da sua igreja, para fazer parte do seu aprisco. Deus te convida neste dia para que você aceite o seu chamado, para que você o adore em espírito e em verdade, para que você guarde os seus mandamentos, todos os mandamentos, os 10 mandamentos. É este o seu desejo? Você deseja servir a Deus com sinceridade de coração, com toda a força do seu coração, em espírito e em verdade? Você deseja guardar os mandamentos de Deus? Você deseja ouvir a voz de Deus dizendo: vinde, filho meu, e possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo? É este o seu desejo? Eu convido você agora a orar comigo neste momento. Pai querido que estás nos céus, honrado, exaltado, glorificado seja o teu nome para todo sempre, Senhor. Honrado, exaltado, glorificado seja o teu nome para todo sempre, Senhor. Dá-nos força, Senhor, para fazermos a tua vontade, Deus, para guardarmos os teus mandamentos, para sermos fiéis a ti. E eu oro, Pai, em favor dos teus filhos que estão espalhados pelo mundo inteiro, nos outros apriscos, Deus. Que teu Espírito Santo os alcance nesse momento e que eles, ó Deus, aceitem o chamado para sair desse falso sistema religioso de adoração e fazer parte do verdadeiro culto de adoradores, ó Deus. Do verdadeiro sistema de adoração que o Senhor criou. Eu oro em nome de Cristo Jesus e agradeço. Amém. Um forte abraço, Deus abençoe a você e até o próximo estudo que será sobre a morte.
Como entender a morte? O que acontece após a morte? Para onde vão as pessoas quando morrem? Eu convido você a compartilhar esse vídeo. Passe essa mensagem adiante.